Fala galera, Rodrigo aqui, gravando mais um vídeo da série de tutoriais do DuckFi. Então você que já recebeu o seu link de convite exclusivo do Alpha fechado, pode aproveitar esse vídeo aqui para fazer a utilização do TAA, que vai ser o que a gente vai abordar nessa aula. Se você não tem o link ainda, tá no primeiro comentário do vídeo, tá na descrição e tá no QR Code da tela aqui. Vamos se juntar ao pessoal aqui que está utilizando a plataforma, tá deixando de ser sardinha, tá deixando de ser liquidado no mercado e tá aproveitando melhores oportunidades para conseguir lucrar no mercado cripto, que é um mercado altamente lucrativo para quem sabe fazer as coisas da maneira certa e principalmente para quem está utilizando o DuckFi. Então bora lá. Então no vídeo anterior a gente setou o caixa forte, a gente colocou nossos ativos aqui, setou os alvos que a gente deveria ter. A gente sabe que o portfólio não está balanceado certamente, mas já tem as instruções do que a gente precisa fazer. A gente precisa reduzir aqui a nossa exposição a Bitcoin em autocustódia, aumentar um pouquinho em DeFi e reduzir o caixa. Então a gente pode utilizar um caixa aqui para começar comprando alguma coisa no DeFi, que 50% da nossa estratégia está ali, e com o tempo ir vendendo aqui em autocustódia para colocar aqui no DeFi, e vai ser a parte da usina produtiva de yield mensal. Então, uma vez que a gente configurou isso aqui, que é o pilar, né? Isso aqui é fundamental. Sem isso aqui, a gente não deve seguir para frente. A gente vai para a estratégia de Task Asset Allocation, que é o TAA. Nessa estratégia, ele é um pouco mais complexo para usuários um pouco mais experientes que queiram lucrar com o mercado DeFi de forma eficiente, mas um framework que tem aqui passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir. No momento, a gente suporta a estratégia do TAA com 3 ativos: Bitcoin, Ethereum e Solana. E são os 3 maiores ativos atualmente no mercado DeFi. A gente vai começar aqui com Bitcoin. Então, cada estratégia pode ter vários níveis de gestão. Então, essa ferramenta ela é bem flexível e você pode criar novas gestões da estratégia aqui. Então eu tenho o BTC principal e o BTC de swap, vamos dizer assim. E agora a gente tem 2 estratégias ativas. Eu recomendo que vocês comecem, né, com uma só, que é o suficiente para a gente explorar aqui nesse vídeo e entender como a plataforma funciona. Deixar alguns dias o teu portfólio aqui do Task Asset Allocation bem equilibrado, aproveitando as volatilidades do mercado, e depois de um tempo você vem aqui e cria novas estratégias. Uma vez que a gente definiu o ativo, a gente vem aqui e vai definir o quanto de saldo a gente tem para essa estratégia. Eu considero que você pode usar o TAA tanto no Bitcoin de autocustódia, né, que seria o ovo de ouro aqui, ou na usina DeFi, que seria utilizar para swaps no mercado DeFi. Você pode estar utilizando nas 2 estratégias, ela é compatível com as 2. É importante você ter em mente qual você está utilizando e deixar isso separado para que o TAA nunca, né, tome mais valor do que a estratégia do caixa forte, que é a principal. Isso aqui é o principal, isso aqui é o pilar de tudo do teu portfólio. Se isso aqui não tiver bem definido, né, não tiver bem ajustado e equilibrado aqui, buscar o equilíbrio do portfólio primeiro antes de avançar para o TAA. Então a gente vai, vamos dizer, utilizar a parte aqui do DeFi para a gente fazer essa estratégia. Atualmente eu tenho somente $100, não tem problema, é o que a gente consegue. Então eu vou imputar aqui $100 de Bitcoin. Então eu botei aqui uma fração, a gente tem 0.014 de Bitcoin para trabalhar. Então não tem problema aqui qual é a grandeza que eu tenho. O que importa é a gente alocar os ativos da maneira certa. Essa estratégia ela exige que você utilize uma parte de Bitcoin e uma parte de caixa de oportunidade. Então a gente vai utilizar o caixa de oportunidade que a gente tinha, que era de $100 também, né? Aqui ele já vai mostrar pra gente que o nosso equilíbrio atual em cima dessa estratégia é 50% Bitcoin e 50% caixa de oportunidade. A gente vai dar um calcular e a gente vai para a terceira
vai para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante é a exposição versus o teu alvo de exposição. Então, a nossa exposição atual de Bitcoin é 50%, mas o nosso alvo é 75%. E nossa caixa por oportunidade é 50% atual, mas o nosso alvo é 25%. E por que você tem essa diferença? É justamente o que a gente vai descobrir aqui. Então, o TAA já vem com um setup inicial para facilitar o teu entendimento. O TAA é uma tabela de grid progressivo de alocação. Então, baseado nesse grid progressivo de aplicação, você vai sempre rebalanceando os teus ativos. E isso vai fazer que, quando o Bitcoin valorize, ele sair da faixa dos 73, né, a 66 e avançar, por exemplo, para a faixa dos 108 mil, que a gente estava no final do ano, a gente tenha, de vez 75% de Bitcoin, a gente tenha 50% de Bitcoin e 50% de caixa. Isso quer dizer o quê? Que você vai realizar lucros conforme o Bitcoin sobe e vai realizar compras conforme ele desce. É assim que deveria ser o mercado. É assim que deveria ser qualquer estratégia. Porém, como eu sempre falo, se você segue emocionalmente os maiores influencers do mercado cripto, infelizmente, que eles colocam para ti ali ao contrário. Quando o Bitcoin está subindo, né, e está chegando perto de máximas históricas, eles vão te dizer que a alta é infinita. Mesmo quando estava lá em 110, 120, era muito pouco os influencers que diziam para você vender uma parte do teu portfólio, né? Vender uma parte da tua estratégia de alocação para deixar em caixa da oportunidade, porque estava muito sobrevalorizado. Então você deveria estar realizando lucro para ter caixa, para quando caísse, como no momento atual, você tivesse caixa para comprar. E quando tiver no mercado de queda como está agora, agora o Bitcoin está em 72 mil, até semana passada estava 65, 68, você pode dar um youtube.com ali e dar uma olhada o que tem no teu feed de vídeos. Se não tem só thumb, um fotinho de capa vermelha, banho de sangue, fim do mundo, Bitcoin vai morrer, te pressionando a vender teus Bitcoins. E é justamente ao contrário do que a gente deveria fazer. Não faz sentido nenhum. É uma estratégia extremamente ruim seguir o que os influencers colocam e seguir thumb de YouTube. A gente tem que ter uma estratégia de alocação dinâmica, uma estratégia de alocação tática para a gente fazer isso. E é justamente todo esse quadrante fala sobre isso. Então a gente determina um range máximo dentro desse ciclo. O quanto tu imagina que o Bitcoin pode ir, né? Tem a teoria do ciclo, tem pessoas que acreditam ou não. Não importa se a gente está dentro de um ciclo ou não. Mas existe uma volatilidade dentro de um período até chegar num pico. Quando chega num pico, a gente vai ter uma queda para ele pegar um impulso e chegar numa proporção maior. Vou mostrar aqui para vocês. Estou mostrando aqui como que o ciclo do Bitcoin, né, apesar de cíclico e volátil, ele sempre vem se superando. Então vou mostrar a partir de 2017, que é mais ou menos quando eu comecei aqui no mercado, que eu sempre falo para vocês, e nos últimos 2 anos que eu estou mais próximo do mercado DeFi. Então ele sempre tem um pico de valorização, tem um fundo onde o Bitcoin morreu, mas depois ele valoriza novamente, pega o impulso, chega a novas máximas históricas, né? Aqui ele já estava alcançando 66, 67, vai ter um bear market que o pessoal fala, que foi em 2022, ele chega a fundos de 16, valoriza novamente, chega a picos de 108 em 2024, depois a gente tem uma queda em abril, chegando a 75, ótima oportunidade de compra, depois chegando ano passado a 125 mil ali em outubro. E agora, nessa nova oportunidade de compra, que ele está permeando 65, 68, 70 mil. Então, existem pessoas que vão esperar, né, ele cair para um fundo ainda maior, mas existem pessoas que vão visualizar isso aqui dentro de uma estratégia de 3 pilares de alocação de portfólio, dentro de uma estratégia de Tactical Asset Allocation, do TAA, e vão visualizar a oportunidade de compra, porque ele está desvalorizado e vai voltar sempre aos padrões superiores. O Bitcoin, então, ele sempre se supera. E ele tem várias características, né, que torna ele ouro digital, que eu posso entrar em detalhes em vídeos específicos sobre isso, mas nesse recorte aqui é só para vocês verem que o mercado é volátil e eu tô utilizando o semanal aqui, né? A gente poderia ir para diário,
a gente vê que ele tem muita volatilidade aqui dentro e dá para lucrar em cima de todas essas volatilidades. Dá para lucrar em cima de todas as volatilidades e em cima dos ciclos que a gente viu aqui no semanal. Beleza? Então voltamos aqui. Então a gente acredita, ou eu coloquei no setup aqui inicial para você ter uma base, que o Bitcoin pode ir a 150 no próximo ciclo, que é um valor bem razoável olhando para o histórico que a gente viu. O spread é a diferença de preço entre os degraus, né? Entre um nível e outro, a gente tem sempre 7.000 de diferença. Isso vai criar a tabela que a gente está vendo aqui. Eu fiz, claro, vários testes para chegar nesse número. 7.000, 8.000 é um número legal. Você pode fazer testes aí do seu lado para ver como é que fica. Por exemplo, se a gente tivesse um spread de 5.000, né? Começando de 150.000, ele é muito pouco, né? A gente não estaria vendo o fundo da tabela aqui. Se a gente tivesse um spread de 10.000, provavelmente a gente estaria com uma alocação maior, ó. A gente estaria com 55 a 45. Então, 7.000 dos valores que eu testei é um valor bem bom e confortável. Eu acredito que é em torno de 75% de exposição agora a Bitcoin dentro dessa estratégia, né? Dentro de um valor que você vai separar para aplicar essa estratégia, é um valor bem legal. Então a gente passou do spread e a gente vai buscar uma alocação inicial, né? Alocação inicial em porcentagem no primeiro nível. Isso quer dizer o quê? Lá no topo dos 150 que você definiu, quanto que vai ser a tua alocação máxima em Bitcoin? Eu acredito que a pessoa não deve ter, né? Não deve vender mais do que 80% do portfólio dela aqui investido nessa estratégia. Então eu botei 20. Então aqui na alocação máxima, se a gente colocar, por exemplo, 10%, nosso alvo aqui vai para 10% e ele fica mais distribuído. A gente saiu de 75 para 65. Também não está muito fora, tá? Estaria dentro de uma possível alocação para o Bitcoin, onde você se desfaz da maioria do Bitcoin lá no topo. Nos meus testes, 20% se mostrou um número legal, ideal. Mas você pode fazer testes e chegar num número que você acredita aqui. Partir daqui para o incremento. Então, o spread são os degraus aqui, né? São o range entre o range superior e inferior. E o incremento é quanto que o BTC-alvo vai mudar a cada faixa dessa. Eu acredito que 5% de incremento é um número granular o suficiente para a gente montar aqui a tabela. Se eu, por exemplo, colocar 10, você vê que fica muitos poucos degraus, né? Ficam muitos poucos ranges e a gente já estaria fora do range já. Então você poderia colocar 3. 3 ficaria talvez muito granular, né? A gente tem muitos níveis e você provavelmente teria que fazer mais movimentos do que o necessário. E agora você teria alocado em 50% de Bitcoin e 47% de caixa. Eu acredito que no valor atual que a gente está, a 72.000, 68 até, acho que ontem ou anteontem, a gente pode estar mais alocado em Bitcoin. A gente pode estar mais exposto. Então a gente pode vir aqui e aumentar esse número para 5, que era o valor de antes, né? Que é o valor base. O que é esse alocação máxima? A alocação máxima é quanto no BTC-alvo você vai ter no final dos ranges. Ele tenta chegar nesse valor, né? Baseado em todos os outros aqui que são a prioridade. Então, se eu, por exemplo, colocar 90, que é o que a gente tem, ele encaixa com o que eu tenho aqui. 90% seria o valor correto de máxima alocação segundo esses outros campos que eu já tenho preenchido. Eu poderia colocar... Se eu colocasse 70%, a gente estaria fora dos ranges aqui que a gente programou também. Então a gente tem que ir testando essa máxima alocação, que seria uma possibilidade aqui dentro. Você não é obrigado a preencher ele, né? Ele já vem pré-preenchido. Os campos mais importantes são esse aqui do começo. Mas eu deixei disponível para você modificar e visualizar qual que é o impacto dele. E o slippage? O slippage é o percentual que você pode perder em cada operação, né? Percentual de diferença do preço. Então, por exemplo, atualmente, deixei até aqui para vocês visualizarem isso. Com o preço atual, o slippage de 2% configurado,
a gente poderia considerar 70 mil aqui. Então isso aqui é um detalhe mínimo, né, que tem, caso você queira colocar, que seria da flutuação de preço. Se eu botar um slippage maior, ele vai considerar aqui nas alocações um slippage maior, considerando 68. 68 aqui a gente está dentro do range aqui. Vamos colocar um slippage maluco aqui, só para vocês verem então que ele movimentou. Agora a gente saiu da faixa anterior para essa faixa de 66 a 59, porque os nossos slippage está muito alto, né? Tá 10%. Ele está considerando como se o Bitcoin flutuasse de 72 a 65. Então ele recomenda que tu fique nessa faixa aqui. Então você pode utilizar 2 aqui, que é um valor já bem conservador. Pode utilizar 1, não tem problema. Isso aqui é um detalhe, né? Algo a mais numa ferramenta como essa. Então esses 2 campos são mais detalhes. Esses 4 campos principais aqui, né? Range máximo, spread, alocação inicial e incremento são os campos principais que formam essa tabela. Então, como vocês viram, não é uma ferramenta para iniciante, mas é uma ferramenta muito poderosa, muito flexível. Ela vai te dizer exatamente o que tu precisa fazer e ela vai te mostrar exatamente o que tu deveria fazer em cada situação. Então você pode deixar uma boa parte do teu orçamento aqui dentro de uma estratégia TA. Você poderia deixar 100% do hold, né, Bitcoin em autocustódia numa estratégia TA, sem problemas. Hoje a gente tem ferramentas que facilitam essa gestão. Mais para frente eu posso ensinar para vocês em vídeos exclusivos aqui dentro do DuckFi como eu faço o TA 100% em autocustódia. Então eu tenho Bitcoin em autocustódia, mas eu não deixo ele parado. Eu coloco ele trabalhar para mim dentro de um TA, gerando lucros com a volatilidade de mercado e nunca me desfazendo 100% dos meus ativos, né? A gente sabe que o mercado é cíclico, não somente o mercado do Bitcoin, de cripto, o mercado de ações é cíclico, mas principalmente o mercado do Bitcoin ele é cíclico e ele é acelerado em relação ao resto. Então você consegue fazer essas movimentações aqui, fazer vários swaps, realizar compras e vendas, sempre ganhando. E todo esse lucro que você vai ter, né, utilizando essa estratégia, vai gerar mais rendimento para tu colocar mais em ativo, e você vai ter mais patrimônio, que vai alimentar mais o caixa forte. É um ciclo infinito de valorização. Então eu venho utilizando isso aqui faz um tempo, e isso aqui funciona muito bem. A gente tem também aqui um último quadro, que seria as movimentações de capitais para você deixar anotado. Isso aqui é uma ferramenta de suporte, né? Então, por exemplo, a gente pode simular que hoje a gente tem 100, deveria ter 50. Então eu vou fazer uma movimentação aqui, por exemplo, de 50. Eu vou comprar, né? Vou estar comprando aqui Bitcoin. Posso informar a data de hoje. Posso colocar aqui a cotação atual ou a cotação que você comprou com base em algum histórico. Eu deixei o campo aberto para que você possa colocar sem problemas aqui dentro. Então aqui, comprei aqui a 72, anotação, teste de alocação. E ele gera aqui para vocês, né, o valor que foi feito, o que você comprou, qual a data, a cotação do Bitcoin e o que aconteceu naquele momento, né. Ele tá um pouquinho para baixo aqui, mas ainda dá para ver no vídeo. Então o que aconteceu naquele momento, da anotação. E com base nisso você vai ter um histórico, né, de negociações aqui. Você vai ter um histórico também na tua plataforma preferida, ou na tua carteira, na tua hard wallet. Mas é importante ter aqui porque a gente possa depois calcular um preço médio de operações. Você pode calcular o quanto você movimentou. E isso aqui é muito importante para a plataforma. Então, uma vez que a gente fez a movimentação, né, a gente pode vir aqui e dizer que a gente não tem mais 100 no caixa de oportunidade, tem 50. E agora a gente comprou mais 50, certo? Então a gente tem 150 de Bitcoin. Eu vou ajustar aqui. É 2.1 botei. Então a gente tem 150 de Bitcoin. Então a nossa alocação e a nossa distribuição, né, já ficou conforme que a gente precisaria. 75, 75, 25, 25. Então a gente está com o nosso caixa ajustado
conforme a estratégia atual que a gente tem aqui. Assim que o Bitcoin valorizar, por exemplo, que nem eu falei no começo, ele vai voltar a 108 mil, você pode ir rebalanceando o seu caixa, né? Você vai fazendo vendas graduais dele, aumentando o teu caixa de oportunidade. Então você vai realizando o lucro. Se você achar que tem muitas realizações de lucro aqui, isso aqui é muita movimentação. É só vir aqui e ajustar, né, os spreads, por exemplo, para ficar algo mais constante, né? Eu quero movimentações a cada 10 mil. Então são menos movimentações. E o meu incremento, ele vai ser de 7%, ou o meu incremento vai ser de 8%. Então você viu que rapidamente aqui, ó, só com base numa ideia que eu tô conversando com vocês, a gente já veio aqui, ajustou aqui o spread, o incremento, e eu já gerei uma tabela para quem deseja fazer menos movimentações. Só entrei de novo aqui na tela para vocês verem, né? Então, é importante sempre vir aqui, clicar em calcular. Ele vai gravar aqui para vocês, vai salvar, né, o status atual de vocês no setup do TAA. Tá aqui as últimas informações que colocou, o nosso histórico, tudo prontinho e disponível para você seguir isso aqui sempre. Isso aqui é muito bom, é muito valioso. Realmente eu estou entregando essa ferramenta de graça, porque é o que eu tenho utilizado. Eu vejo que vai ajudar muitas pessoas. E se você perceber que isso aqui pode ajudar outras pessoas, mande esse vídeo para ela, fala do DuckFi, pede para ele entrar em contato comigo que eu mando o convite para a gente validar essa ferramenta aqui em alfa juntos. Então é isso aí, galera. Esse seria o vídeo de hoje do TAA, uma estratégia poderosa, e eu tenho certeza que essa ferramenta ela é muito flexível e ótima para você conseguir fazer essas alocações. Vocês viram que utilizando o TAA é impossível você ser influenciado negativamente pelo mercado, pelo lado emocional, e mesmo você continuando seguindo o teu guru favorito ali, que manda tu comprar tudo na alta e vender na baixa, mesmo assim, tu usando essa ferramenta aqui, tu vai conseguir se manter firme e fazer as alocações certas. O TA junto com o caixa forte são os pilares fundamentais do que a gente vai apresentar aqui no DuckFi. E a gente vai ter uma seção nova aqui da nossa usina DeFi, que não foi criada ainda, onde a gente vai mostrar mais sobre os protocolos, as formas de rendimento atual, indicações de pool de liquidez. Então seriam os 3 pilares da nossa plataforma. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês não têm um convite ainda, vai estar no primeiro comentário, vai estar na descrição do vídeo e escaneando o QR Code que está aparecendo para vocês. Caso vocês já estejam utilizando a plataforma e estão achando legal, estão achando que vale a pena, manda o link aí da descrição para alguém, pedir o convite também para entrar junto nessa plataforma e a gente conseguir lucrar mais no mercado DeFi e deixar de ser um sardinha. É isso aí, galera. Valeu, até mais. Junte-se à Forja, inscreva-se no canal. Aqui estão 2 vídeos recomendados que você vai curtir. Valeu!